Geração Pixel Soluções. Venha para o mundo digital, o futuro está aqui. Marketing digital, gestão contábil, informática em geral, foto e vídeo marketing. Criação de sites, loja virtual, aplicativos, cursos online e webinar. Gestão de redes sociais e criação de postagens. Soluções para a sua empresa. Marque sua presença no mundo digital. Estamos no ar pela capitalrio.com e pela TVC, canal 16 da NET de Petrópolis, e por todas as nossas redes sociais, com mais um programa Mundo Feminino, o programa que foi feito para você, mulher empreendedora, mulher que tem problemas de saúde. Hoje eu trouxe um médico muito top. E como eu estava falando com ele antes de começar a gravação, eu engoli todos os vídeos dele. Quem me apresentou ele foi minha pastora, a pastora Léa Campos. Muito obrigada por me apresentar esse médico fantástico, que eu convidei para vir aqui no nosso Mundo Feminino falar sobre um assunto que está acontecendo comigo, mas que eu tenho certeza que está acontecendo com um monte de mulheres, e ele vai ajudar a tirar essas dúvidas dessas mulheres maravilhosas que nos assistem. Eu estou falando do Dr. Moacir Rosa, um fisiologista, bioquímico, ortomolecular e criador do mapa do emagrecimento. Eu tenho certeza que esse mapa do emagrecimento todo mundo vai querer saber, mas isso vai ficar para uma outra oportunidade. É mais uma chance de convidarmos o Dr. Moacir de voltar aqui no nosso Mundo Feminino, o programa que foi feito para você, mulher. Então, seja bem-vindo, Dr. Moacir, ao nosso programa. É um prazer inenarrável ter o senhor aqui conosco, para tirar essas dúvidas tão importantes que aconteceu na minha vida, e eu tenho certeza que muitas mulheres, e como o senhor falou, muitos homens também passam por isso. O tema da nossa entrevista é menopausa e falta de vitamina D, deficiência de vitamina D. Eu creio que muitas pessoas, doutor, fazem uma confusão entre os sintomas da menopausa e da falta de vitamina D. O senhor concorda com isso? O que o senhor me diz sobre esse assunto? Bom, primeiro, muito boa tarde. É um prazer estar aqui no seu programa. Antes de mais nada, fazer uma pequena correção. Na verdade, eu não sou graduado em medicina, sou graduado em bioquímica, que é a minha graduação inicial. Depois nós partimos para pós-graduação em fisiologia e pós-graduação em ortomolecular, que são áreas de atuação médica, mas a minha formação é em bioquímica. E aí eu enveredei por essa questão do bem-estar, da longevidade, do emagrecimento, da melhoria da qualidade de vida. Então, é um prazer estar aqui, feitas essas correções. Todo nosso. É um prazer estar aqui no seu programa. Muito obrigado pelo convite. Sim, é verdade, é bastante comum essa deficiência de vitamina D, e aí não só nas mulheres da menopausa, mas na humanidade como um todo. Nós estamos vivendo hoje uma pandemia silenciosa de deficiência do colecalciferol, que é erroneamente chamada de vitamina D. Que a vitamina D, na verdade, ela é um hormônio produzido através da nossa pele, pelos raios solares. Então, a partir do colesterol é produzido a vitamina D, erradamente chamada de vitamina D, que é o colecalciferol. E a falta desse hormônio D, que é o termo correto, causa uma série de problemas
desde a falta de energia, a problemas de osteoporose, osteopenia, a questão da calcificação do osso, diminuição da nossa imunidade, tão importante no momento que nós estamos vivendo, é um modulador imunológico muito importante, nos protege contra o câncer. Então, já tem vários trabalhos demonstrando que a vitamina D modula 6% do nosso DNA e muito dessa modulação pode ser potenciais tumores que estão ali adormecidos. Então, é de uma importância a vitamina D para todos, não só para as mulheres, para homens também. Mas na menopausa, curiosamente, os sintomas da carência de vitamina D muitas vezes são confundidos com os sintomas ali após o climatério. Isso é muito comum. Então, as pessoas começam a usar determinados medicamentos, ou até mesmo hormônios, quando uma simples correção de vitamina D, muitas vezes já melhora muito o quadro de saúde dessas mulheres. É verdade. Eu sentia isso quando verifiquei que estava com a vitamina D abaixo, realmente. E, assim, a falta de energia é incrível. E eu acordava tão cansada que parecia que eu tinha trabalhado a noite inteira e eu tinha dormido bem. Apesar de, às vezes, ter algumas noites de insônia. Porque isso também é um sintoma, né, doutor? Sim. Na verdade, hoje nós temos faltas crônicas de alguns oligoelementos, alguns nutrientes. A vitamina D é uma delas, devido a esse pavor que da década de 90 para cá, os mais velhos que estão nos escutando aqui, porque a geração agora é a geração 2000, né? Mas na década de 90 houve um movimento muito forte com relação a protetores solares, que você precisa fugir do sol a qualquer custo, que o sol vai trazer câncer de pele, que é perigoso. Então, houve esse movimento muito forte nos anos 90. É verdade. E isso veio geração a geração, e hoje as pessoas temem o sol. Vai sair na rua, tem que passar um filtro solar, não pode pegar sol, porque o sol envelhece a pele, e todas essas questões. Se você for avaliar a antiguidade, muitos dos tratamentos, por exemplo, na Grécia Antiga, existiam solários, que era exatamente para fazer o tratamento a partir dos raios solares, exatamente porque já se tinha uma noção que isso era importante. O sol é importante não só pela vitamina D, mas ele melhora uma série de neurotransmissores como a serotonina, dopamina, é importante para o nosso ciclo circadiano. Então, com esse movimento anti-sol, o que aconteceu? Os níveis de vitamina D da população diminuíram muito. É uma verdadeira pandemia, mas não só a vitamina D. Nós temos hoje também uma carência muito grande, principalmente aqui no Brasil, de magnésio. Magnésio. Também um mineral fundamental, essencial. Nossa água no Brasil é pobre em magnésio. Os alimentos, devido à transgenia, devido a modificações genéticas, devido a manejos, devido ao empobrecimento do próprio solo, que muitas vezes não é corrigido da forma adequada, estão cada vez mais pobres em magnésio. E também gera uma série de sintomas, uma série de problemas. A coenzima, para pessoas como eu, como você, né, que já passamos 200, eu já estou com 47, a coenzima Q10 também é uma substância que causa uma falta de energia, traz uma série de problemas, principalmente para quem toma esses medicamentos à base de colesterol. Então, nós temos, no mundo moderno hoje, uma alimentação cada vez mais pobre, e com uma série de deficiências de minerais, vitaminas. E no caso da vitamina D, talvez seja a mais proeminente, a mais observável que nós conseguimos observar nessa geração de hoje. Quando a mulher entra nessa faixa dos 40 e alguma coisa, até 50 e poucos, que já está na fase de entrar na menopausa e que começa a sentir alguns sintomas, qual é o conselho que o senhor dá para essa mulher saber se ela realmente está na menopausa ou se ela está com carência de alguma dessas vitaminas que o senhor citou aí? Boa pergunta. Excelente pergunta. Infelizmente, hoje, não só no Brasil, mas em alguns lugares do mundo e alguns profissionais, nós estamos muito atrasados com relação somente a essa linha
de suplementação e de modulação, entre elas a modulação hormonal, que é importante também para as mulheres da menopausa. Então, se você avaliar, por exemplo, a vitamina D, se você pegar um exame de sangue hoje, você faz uma dosagem de vitamina D, né? Você dosa ali o 25-hidroxivitamina D, que é o metabólico, que é medido, e aí você vai ver no seu exame que acima de 20, você está ok, de vitamina D. Está lá no seu exame, está lá o parâmetro. Acima de 20, você está ok. Estão querendo mudar, parece que já mudaram, não sei. Parece que é acima de 30 agora, estão exigindo um pouquinho mais. Só que os maiores estudos, os maiores especialistas, os maiores levantamentos com relação à vitamina D, nós estamos tratando aí numa faixa entre 60 e 80 nanogramas por decilitro. Veja bem, o triplo do que está lá como considerado adequado. Por que isso acontece? Primeiro, porque aqueles parâmetros dos nossos exames, isso daria outro programa, mas aqueles parâmetros dos exames de sangue, típicos né, de rotina, eles são uma média da população. Não quer dizer que aquilo é adequado. Poucos médicos sabem disso. Aquilo é uma média da população. Significa que se a população mundial hoje pega pouco sol e os níveis de vitamina D dela estão baixos, essa média cai. Então, o Dr. Michael Hollick, o Dr. Coimbra, que são os maiores especialistas em vitamina D do mundo, pregam níveis entre 60 e 80 nanogramas por decilitro. Se você procurar alguns profissionais médicos, ele vai falar para você que esses níveis são altos, são perigosos, pode ter calcificação. E, na verdade, não. São os níveis adequados. São os níveis que os nossos ancestrais que ficavam no sol, né? Os nossos ancestrais ficavam no sol, tinham. Então, começa por esse problema. A mulher da menopausa, muitas vezes, ela vai buscar um profissional, ele pode estar atrasado nesse quesito da vitamina D, por exemplo. Magnésio é outro bom exemplo. Como saber se os seus níveis de magnésio... Eu fiz um vídeo até recentemente sobre isso. Como saber se os seus níveis de magnésio estão adequados? Muitos profissionais, aconteceu inclusive comigo, eu fui no médico há um tempo atrás, pedir meus exames de rotina, eu mesmo peço, né? Ele pediu, eu falei, eu quero ver meus níveis de magnésio. Ele pediu magnésio sanguíneo. Nada do seu magnésio está no sangue, muito pouco. A maior concentração do seu magnésio está nos ossos e nos tecidos. Então, o exame adequado para dosar magnésio é magnésio eritrocitário, é um exame específico. Então, é daí que vem o problema. A mulher, muitas vezes, o correto é procurar a ajuda médica, é procurar orientação médica, mas hoje em dia, a sua saúde está nas suas mãos, não na mão do médico. Porque a ciência está evoluindo a cada mês. Hoje eu tenho o privilégio de passar as minhas horas, os meus dias estudando, privilégio que poucos profissionais de saúde têm, de estar ali buscando o máximo a vanguarda. E, infelizmente, aqui no Brasil, vou dar um exemplo aqui do Brasil, nós estamos na área clínica, nessa área, pelo menos, da nutrição, na suplementação, 30 anos atrasados. Estamos muito atrasados. É bem complicado mesmo. É bom a gente deixar claro, doutor, me corrija se eu estiver errada, que o magnésio, a coenzima, como o senhor falou, não são remédios, são suplementos alimentares, certo? Estou correta nessa observação? São suplementos alimentares, são isentos de receita, são isentos, inclusive, de registro na Anvisa. Né? Tem uma lei que é considerado alimento. Eu comprei nessas casas de produto natural e eu reparei isso, que não são remédios, são suplementos alimentares e é importante para nós consumir esses produtos, né? Tanto eu comprei a coenzima, comprei o magnésio, tem um nome que eu esqueci. Malato, citrato, treonato. Acho que é isso aí. São vários. E a vitamina D que foi receitada. Ela foi receitada porque o meu nível está muito baixo. Muito baixo. E eu senti que quando eu tomei a vitamina D, a primeira dosagem de 50 mil UI, é o I que fala? UI? Unidades internacionais, UI. 50 mil UI. 3 horas depois que eu tomei, eu já senti um levante no meu corpo.
Eu estava abatida, caída, fadigada, desanimada. E quando eu tomei a primeira dose, eu já senti uma levantada. E aí eu falei, realmente, o meu problema é esse. E aí eu comecei a vendo os seus vídeos e vi que eu precisava não só da vitamina D, como do magnésio, da coenzima, e estou fazendo uso. Eu creio que daqui a um pouquinho eu vou estar melhor. Então, você, mulher que se sente desanimada, fatigada, é assim que eu me sentia, gente. Às vezes até com uma sensação de falta de ar. Uma sensação de falta de ar. Muito cansada sem fazer nada. Uma falta de ânimo. Você pode, sim, estar com falta de vitamina D, falta de magnésio, não é isso, doutor? Exatamente. Sempre o adequado, sempre o ideal, né? Vamos falar aqui, é fazer a dosagem. Sempre Sim. o ideal. Você dosar a sua vitamina D, preferencialmente ela tem que ficar entre 60 e 80 nanogramas por decilitro, e sempre está dosando o seu magnésio. Magnésio sanguíneo não serve para nada, o magnésio eritrocitário. Como é que esse exame de magnésio que o senhor falou aí? Exame você faz, laboratório de análises clínicas, normal. Mas tem que ser específico no pedir, né? É igual pedir PCR e PCR ultrassensível. Os dois são PCR, mas você tem que ter esse discernimento que um é para medir a sua questão inflamatória. Então, muitas vezes, essa questão de exames é muito importante. É outro ponto que os nossos profissionais aqui estão precisando dar uma atualizada. A leitura daquele exame. O que nós olhamos no exame? Se a glicose está alta, se o colesterol está alto, e basicamente é isso. E são as duas informações que não servem para absolutamente nada. Se o seu colesterol está alto, não quer dizer muita coisa. Se a sua glicose está alta, sim, você já está possivelmente já está com quadro de diabetes. Se a sua glicose estiver baixa, você pode estar sim caminhando para o diabetes à custa de insulina alta. Então, também não quer dizer muita coisa. Então, essa questão de exames, está precisando desenvolver um curso para exames laboratoriais para tudo. Não estou dizendo que são todos, por favor, tá? Não estou dizendo que são todos. Mas eu observo muito na minha prática essa leitura equivocada dos exames clínicos. Eu senti isso na minha consulta, que eu cheguei na ginecologista, né? Porque como eu fui ver a menopausa, eu fui procurar a ginecologista. Sim. Quando eu cheguei com aquela lista imensa de sintomas, a doutora, coitada, ela olhou para minha cara e falou assim, minha filha, você precisa procurar um psiquiatra, um psicólogo. Você tá... Acho que ela pensou assim, tá com depressão. Sim. E eu sinto que esse não é o meu caso, né? E ela quando olhou o meu nível de vitamina D, aquilo que o senhor falou, ela viu 20, ela falou assim, teu nível não tá nem tão baixo. Tá bom, Aí eu falei assim, não, doutora, mas a minha pastora me mostrou um vídeo, eu não disse quem era, né? Porque eu não quis... melhor não. Que falava exatamente tudo que eu estou sentindo. E ela me deu a dose que ela tinha em casa e em 3 horas eu dei uma melhorada. Eu preciso dessa receita. Eu praticamente intimei a médica a me dar uma receita de vitamina D. Eu falei, não, eu preciso, porque eu senti melhora. Eu senti que eu dei uma melhorada, mas eu senti também que uma semana depois, porque a dosagem é para uma semana, eu caí novamente. Então, eu preciso dessa vitamina. Por favor, me ajuda. Me dá essa receita, porque eu preciso comprar esse remédio. E ela me deu. E eu estou tomando, estou fazendo uso, já senti uma melhora. Mas por ela, pela médica, ela achou que eu estava deprimida, que eu estava... Mas eu creio que eu esteja com falta dessas vitaminas aí, magnésio, coenzima... E estou tomando. Em nome de Jesus, vou melhorar. Eu aprendi assim também, tá? Eu me formei nos anos 90. Eu aprendi na universidade assim também. Então, parece que a gente está criticando os profissionais de saúde, mas não. Eles muitas vezes não têm tempo de estudar o tanto que gostariam,
né? Não tem tempo de buscar aquilo de vanguarda como gostariam. E existe uma lógica perversa, e aí não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, que é a lógica da doença, né? A lógica da doença. Então, existe aquela doutrinação dos laboratórios químicos e farmacêuticos, conforme você falou muito bem, nós estamos tratando de suplementos, a vitamina D é um suplemento, o magnésio é um suplemento, a coenzima é um suplemento, e outros que eu também uso na minha rotina são suplementos. Mas é muito mais interessante você ficar escravo do medicamento. O diabetes é um bom exemplo, né? O diabetes é reversível, diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1 não, que é genético. Mas o diabetes tipo 2 é perfeitamente reversível com técnicas simples de realinhamento alimentar, de técnicas de melhoria da alimentação. Mas o paciente diabético, muitas vezes, chega no médico, o médico já crava. Falou, você tem diabetes, não tem cura, você vai ter que tomar esse medicamento o resto da vida. Passa ali uma dietazinha, uma coisinha, evita isso, o açúcar não, tal, mas já crava que o cara vai ser escravo do diabetes. E não é verdade. Então, nós aprendemos dessa forma na faculdade, doutrinados, e aí eu não vou entrar em teoria da conspiração, mas existe um interesse da indústria farmacêutica que você seja um paciente diabético, vai ser cliente até o dia da morte dele no laboratório farmacêutico. Quem tem pressão alta é a mesma coisa, e assim sucessivamente. E nós não aprendemos porque não há interesse dos benefícios da reposição e do realinhamento desses suplementos, por um motivo muito simples. Nenhum laboratório pode patentear a vitamina D, pode patentear magnésio, pode patentear coenzima, porque não são substâncias sintéticas, foi Deus que fez. Então, você não pode patentear uma coisa que é natural. Então, não há interesse nas pesquisas, não há um interesse no desenvolvimento. Não é comercial, né, doutor? Não é comercial. Agora já há indústria do suplemento, né? Agora a indústria também ela se adapta rapidamente. Ela percebe que essa onda vem crescendo e aí existe a indústria do suplemento. Mas eu prefiro 1000 vezes. E aí, nós temos que sair dessa lógica da doença. Eu conversei com um parente meu, que é médico esses dias agora no feriado. Falei assim, olha, nós temos que sair dessa lógica, eu também aprendi assim, a tratar doenças. Porque nós aprendemos na faculdade a tratar doença. Tratar doença. Por que não trabalhar o paciente para ele não ficar doente? Ele tem essa opção, é mais barato, é mais eficiente, ele vai se sentir melhor, ele vai viver mais, ele vai envelhecer menos. Então, é isso que a medicina hoje, que é chamada de medicina integrativa, traz a possibilidade, a opção do indivíduo não ficar doente e não precisar cair naquela lógica perversa da indústria farmacêutica, que tem a sua importância, claro, né? O desenvolvimento de medicamentos salva muitas vidas, mas também nós não precisamos ser escravos de medicamentos em muitos casos. Isso é muito importante, realmente é muito importante para você, mulher, que como eu, às vezes a gente não sabe o que... Por isso eu quis muito trazer o Dr. Moacir aqui no nosso programa, porque muitas vezes a gente não sabe o que está sentindo. Eu não sabia. Eu estava caída, desanimada, fatigada, com falta de ar, dores horríveis nos pés e nas mãos. Ainda estou com isso. Às vezes a gente não entende o que a gente está sentindo. E eu acredito que, como aconteceu comigo, e eu fui buscar ajuda no YouTube, como eu falei, me alimentei dos vídeos do Dr. Moacir Rosa, que antes de acabar o nosso programa, ele vai deixar os canais para você também se alimentar, porque tem coisas muito interessantes lá. A gente não entende o que está sentindo, aí vai ao médico. Lógico, está passando mal, a gente tem que ir ao médico, faz parte. Não estou dizendo para você não ir ao médico. Claro que não. O médico, ele faz como a minha doutora, mandou ir para o psiquiatra, gente. Pelo amor de Deus. É que eu sou uma pessoa que parei na hora, não falei nada. Aí encontrei com meu marido na rua e ele falou assim, e aí, o que você tem? Aí eu falei, tô maluca. Quando eu cheguei com a lista de sintomas, a doutora disse, mandou ir para um psiquiatra, que meu maior problema era a glicose, que estava 132. O resto mandou eu procurar um endocrinologista e um psiquiatra.
porque eu não estou na menopausa, então eu tenho que ir para um psiquiatra. Ele olhou para minha cara assim, como quem diz, como assim? Aí, mais uma vez, né, eu conversei com a minha pastora, que é minha mentora também, ela vê muitos vídeos, ela é muito interessada nessa área da saúde. Ela falou, Mônica, não faça isso, ele vai te encher de tarja preta. Falei, meu Deus, será que eu estou com depressão? Porque esses sintomas também, doutor, eles se confundem com a depressão. Esse sintoma das faltas de vitaminas, D, magnésio, entre outras, eles se confundem realmente com a depressão, porque te dá um desânimo, te dá uma apatia. Eu tinha desânimo até de tomar banho, eu tomava banho porque era obrigada a tomar banho, mas eu não tinha ânimo de me levantar da cama. Eu acordava tão cansada que eu me sentia falta de ar, e às vezes ainda acontece isso, porque eu estou no início do tratamento. Então, às vezes, uma mulher que está aí nos assistindo sente algo similar e também entra na paranoia que está com depressão. Aí vai para o psiquiatra, toma um montão de remédio tarja preta e fica dependente. Por isso, assim, eu vou pedir para o doutor Moacir para a gente voltar a falar sobre isso, porque eu acho que isso é muito importante. Às vezes você não está com depressão, eu não estou querendo dizer que a depressão não existe, não é isso que eu estou querendo dizer. A depressão, sim, existe. É uma doença séria, que precisa ser tratada, mas às vezes o teu problema não é depressão, não é na cabeça. Às vezes o teu problema é falta de vitaminas. Não é isso, doutor? É muito bem colocado isso que você colocou, porque você está colocando aqui a sua experiência. E as pessoas são diferentes, né? O que nós chamamos de idiosincrasia. Cada paciente é único. E não quer dizer também que o que nós estamos dizendo aqui é uma panaceia que vai resolver o problema da humanidade, que vai resolver para todo mundo. Evidentemente que não. Cada caso é um caso único e específico e precisa ser avaliado. O que nós estamos trazendo aqui, baseado na sua experiência, é que o que acontece hoje? Hoje você tem um sintoma, tem um sinal, que são sinais que o corpo dá, são alertas que o corpo dá, e aí muitas vezes você vai no médico, ou nem isso, às vezes as pessoas nem têm acesso ao serviço médico, e tratam com medicamento. É um medicamento para dor de cabeça, um medicamento para... A gente vai na farmácia, já compra direto, né? Mas eu sou um caso vivo disso, gastrite. Eu tomei omeprazol por anos, né? Depois eu via descobrir que isso só piorou o meu quadro, ao invés de melhorar. Porque qual que é a nossa cultura? A nossa cultura é resolver o problema rápido, é resolver o sintoma rápido através de uma solução mágica, que é o medicamento. Não é à toa que a indústria farmacêutica é uma das que mais cresce no mundo. Por que, ao invés de tratar o sinal, ou ao invés de tratar o sintoma, não tratar a causa? É essa que é a discussão. Então, nós não estamos falando aqui que todo mundo tem que sair tomando vitamina D, que vai resolver tudo, e que vai tomar coenzima, que vai resolver tudo. Não é isso. Mas você colocou uma questão muito interessante. Se você é rapidamente diagnosticada com depressão, por exemplo, você vai cair na mão de um profissional psiquiatra, que talvez sim, talvez não, mas provavelmente ele vai te passar um antidepressivo, provavelmente um inibidor de recaptação de serotonina, e você vai tomar, você vai sentir uma melhora, porque você está tratando sintoma, não a causa, né? A causa continua e você vai ter outros problemas. Você relatou aí que a sua glicose estava 135, então provavelmente você já está com resistência à insulina. A resistência à insulina gera uma inflamação subclínica. Essa inflamação subclínica gera uma série de problemas e pode ser a gênese de uma série de doenças crônico-degenerativas que vão dar sinais. E se você focar só nesse sinal, não, vamos resolver esse sinal, vamos resolver isso. Mas é a causa a ser resolvida? Será que é a resistência à insulina? Será que é uma alimentação inflamatória? Muito comum hoje em dia, as pessoas estão se alimentando cada vez mais com alimentos inflamatórios. Será que é uma deficiência de magnésio, uma deficiência de vitamina D, uma deficiência de coenzima? Será que é o caso da mulher que já entrou na menopausa, talvez ser necessário uma modulação hormonal? Isso é tratar a causa. Agora, tratar o sintoma, você vai estar empurrando o problema para frente. Eu vejo muito isso com paciente diabético e paciente hipertenso.
muito comum. O paciente é diabético, está com a glicose alta. Aí vai no médico, o médico dá o quê? Metformina, as glibenclamidas da vida, os medicamentos clássicos para diabetes. Isso quando já não é necessário a intervenção com insulina. Mas qual que é a causa do diabetes? É o excesso de carboidrato, é o excesso de alimento processado, o excesso de açúcar. Essa é a causa. O medicamento vai jogar você para frente. Não vai curar você, tá, pessoal? Esses medicamentos que eu já vi não curam. Até ontem não saiu nenhum medicamento que cura diabetes. Mas a mudança do estilo de vida, tratar a causa, pode reverter seu diabetes. Então é isso que nós estamos falando. Nós vamos continuar falando sobre isso no próximo bloco. Eu vou ter que chamar os nossos intervalos. Eu já convido a você que está nos assistindo para dar uma passadinha lá no nosso canal do YouTube, blog Mônica Figueira. Se inscreve no nosso canal, curte, comenta, compartilha, deixa a sua dúvida, porque é através da sua dúvida, da minha dúvida, que nós vamos criando as pautas desse programa. Fica de olho nos nossos patrocinadores, nós voltamos em 3 minutinhos. Aguarda a gente aí, que a gente volta já já e essa conversa tá boa demais. Tchau, daqui a pouquinho a gente está aí de volta. Geração Pixel Soluções. Venha para o mundo digital, o futuro está aqui. Marketing digital, gestão contábil, informática em geral, foto e vídeo marketing. Criação de sites, loja virtual, aplicativos, cursos online e webinar. Gestão de redes sociais e criação de postagens. Soluções para a sua empresa. Marque sua presença no mundo digital. Estamos de volta com o nosso mundo feminino, hoje aqui com o Dr. Moacir, fisiologista, bioquímico e ortomolecular, que está tirando um monte de dúvidas minha e tenho certeza que suas dúvidas também. Doutor, para finalizar o bloco anterior, que nós estávamos falando dessa deficiência de vitaminas, qual o conselho que o senhor dá para as nossas mulheres, até homens também, né? Que eu tenho mania de falar para as mulheres, porque a minha audiência é 90% feminina. Em que momento elas devem utilizar esses tipos de suplementos e quais suplementos, elas precisam utilizar? Isso depende muito, né? Da idade, da carência, da matriz alimentar, né? Como essa pessoa está se alimentando. Em geral, quando nós somos jovens, se tivermos uma alimentação densa, uma alimentação saudável, o que é uma alimentação saudável? Não é o que acontece, né? Não é o que acontece. Nós temos uma alimentação ocidental típica.
que é a pior possível, baseada em alimentos processados. É muito prático, né? Eu concordo. Por muito tempo eu também fui usuário desse tipo de alimentação. Aquela lasanha congelada que é só colocar no micro-ondas. Eu nem tenho Eu micro-ondas vejo em casa. aqui pela minha casa, pelos meus filhos. Eles Sim. vão, quando eu mando no mercado, eles só trazem o que não presta. Sim. A minha filha, esses dias, ela tem 16. Tem um menino de 16 e um menino de 9. Ela falou assim, pai, vamos comprar um micro-ondas? Para que você quer? Ah, é para esquentar as coisas, para esquentar uma comida. Aí a mãe dela falou, mas quem esquenta a comida sou eu. Não, mas para fazer um bolo de pote, um pudim, falar, tá vendo? Por isso que eu não compro. Então, essas facilidades, elas são práticas, eu não nego. Verdade. Não nego. Você comprar uma lasanha. Hoje tudo é no micro-ondas, né? Você compra uma lasanha congelada, compra um petit gâteau, que é só colocar no micro-ondas. Mas essa alimentação processada típica, ela traz o prazer do alimento, mas os nutrientes não. Nós comemos para adquirir nutrientes, adquirir o magnésio, adquirir as vitaminas, adquirir os outros minerais, os fitoestrógenos, os fitonutrientes. Então, esse é o propósito da alimentação. E esses fast foods, esses alimentos processados, com muito carboidrato, com muito amido, com muito açúcar, não trazem isso. Então, se a pessoa tem uma alimentação com comida de verdade, se ela come vegetais, se ela come ovos, se ela come carne, ela vai precisar muito menos dessa suplementação do que uma pessoa que tem uma dieta ocidental típica. Esse é um ponto. O outro ponto é a idade. Com o passar da idade, alguns nutrientes, alguns suplementos começam a se fazer necessários. Isso começa ali mais prementemente, acima de 35, 40 anos, mais ou menos. A nossa coenzima, que é um bom exemplo, ela começa a decair. E é muito difícil adquirir coenzima através da alimentação. Ela tem uma absorção muito baixa. Então, já é um suplemento importante. É importante para as nossas mitocôndrias, gera energia. Também é muito essa falta de energia devido à baixa de coenzima, principalmente quem toma esses medicamentos contra o colesterol. O magnésio também começa a ser importante para mulheres da menopausa. Né? Eu sou de uma época que as mulheres ali no climatério da menopausa faziam suplementação de cálcio, era cálcio associado com vitamina D. E era uma quantidade de vitamina D ridiculamente pequena. Então, tá com osteoporose, é falta de cálcio? Tem que tomar cálcio. Só que esse excesso de cálcio, infelizmente, ele não vai para o osso, porque para o cálcio ir para o osso, ele precisa de um triunvirato, que é K2, vitamina K2, magnésio e a vitamina D em doses otimizadas. Não aquela dose de 400 UI que não serve para absolutamente nada. Então, aquele excesso de cálcio que, em tese, estaria indo para o osso, vai para as artérias e calcifica nossas artérias, aumenta a chance de ter um evento cardiovascular, de ter um infarto, de ter um AVC. Então, isso era prescrito nos anos 90, muita frequência, e até hoje, infelizmente, eu ainda observo esse tipo de receituário. Então, a mulher na menopausa já começa com essa necessidade de magnésio, de K2, de D, de coenzima. E aí você tem uma questão hormonal importante. Há uma mudança hormonal nessas mulheres, também os homens, mas o homem tem um decréscimo de testosterona mais lento e gradual. Né? Nós temos essa vantagem, é um decréscimo mais lento e gradual. E aí precisamos, por ter uma situação mais inflamatória, nós ficamos mais inflamados com a idade, e aí fazer uma suplementação de uma cúrcuma de qualidade, de uma quercetina, de um resveratrol, mas aí já é uma coisa mais específica para cada necessidade. É preciso, sim, apesar de falarmos aqui que os profissionais precisam estar ali mais atentos, mais atualizados, mas é necessário buscar um profissional de saúde. E aí eu recomendo que vocês pesquisem qual profissional que está mais atualizado, que está mais alinhado com a vanguarda, que está mais alinhado não com a doença, não com o processo de doença, mas com o processo de saúde. Hoje, com as mídias sociais, com a internet, nós já temos as condições que não tínhamos há 30 anos atrás de ter a saúde nas nossas mãos.
Um paciente entra num consultório, eu falei num vídeo esses dias, não me lembro com quem, foi numa live. O paciente já entra no consultório do médico, ou do nutricionista, ou do fisioterapeuta, muitas vezes com mais informações sobre um determinado assunto específico, que é a necessidade dele, que ele pesquisou aquilo. Muitas vezes ele está mais na vanguarda do que o profissional que formou lá nos anos 80 e que não teve tempo de estudar, não teve tempo de se atualizar. Então, a nossa saúde, esse é o recado que eu queria dar. A nossa saúde está nas nossas mãos. Eu escuto muito, o médico falou para eu fazer, então eu vou fazer. Não. Questione, pesquise, busque outra opinião, busque outra alternativa. A nossa saúde é nossa, pertence a nós. Não adianta delegar, terceirizar a nossa saúde para quem quer que seja. Olha só, gente, que coisa interessante que o doutor Moacir acabou de falar. Porque sem saber foi exatamente isso que eu fiz. Porque eu já cheguei na médica sabendo mais ou menos o que era o meu problema, porque eu já tinha pesquisado. E uma fonte de pesquisa que eu aconselho, que fez bem para mim, é justamente você procurar as redes sociais do Dr. Moacir Rosa, que vai estar aqui embaixo, ele vai deixar também no final do programa, mas está aqui embaixo. É muito fácil achar. Basta botar lá Dr. Moacir Rosa, você acha. Moacir Rosa me acha. Moacir Rosa me acha. Acha rapidinho. E tem vídeo lá pra caramba que faz com que você consiga se identificar com os sintomas. Foi assim que aconteceu comigo. Eu me identifiquei com o que eu estava sentindo. E se eu fosse a doutora chegasse para mim e falar, como ela falou, né? Olha, teu problema mais sério é a glicose. O resto, de fato não... né? De fato é o problema sério. E eu já marquei o endocrinologista. Sim. Né? Aí eu falei para ela, doutora, eu tenho metido o pé na jaca. Pois é uma verdade, eu tenho metido o pé na jaca. De março para cá, minha alimentação aloprou, pode ser pandemia, isso. A pandemia, né? Todo mundo chutou o pau, porque não pode fazer academia. Já não pode fazer academia mais, então pronto, agora deixa acabar. Exatamente, eu falei para ela, eu tenho ido o pé na jaca. Eu vou, antes de começar qualquer remédio, qualquer coisa, eu vou começar uma dieta e vou fazer exercício. Eu tenho uma esteira lá em casa que virou cabide, mas todas viram. Eu vou voltar a fazer uso dela. O senhor acredita que parece um castigo? Ontem eu fui usar a esteira, me botei roupa de esteira, ia gravar para botar lá no blog. Fazer uma live na esteira. Olha, estou fazendo, não sei o quê. Meu senhor, a esteira deu problema. Começou muito bem, de repente parou. Falei, parece até um castigo. Mas vou consertar, vou voltar. Como é que eu posso dizer? Me cobrem. Podem me cobrar, porque eu vou provar que eu vou voltar aos exercícios, foi o que eu falei para a doutora. Mas ela queria, porque queria que eu fosse ao psiquiatra. E eu não vou psiquiatra, minha gente. Não vou, porque sinto que o meu problema não é de cabeça. Então, a partir dos 40, já procura lá, entra lá no Instagram do Dr. Moacir Rosa, no YouTube dele, Moacir Rosa. Você vai ver que ele vai dizendo os sintomas. E antes de você ter esses sintomas, já vai fazendo a suplementação de vitamina D, de coenzima Q10, eu estou fazendo. Magnésio, vitamina K2, é isso, doutor? Eu estou fazendo a coisa certa? Eu dei exemplos de necessidades específicas, por exemplo, com relação à idade, né? É sempre interessante buscar a orientação. Infelizmente, não é tão comum, é uma especialidade, infelizmente, nem todas as cidades do Brasil têm. Mas buscar um ortomolecular, tem essa visão mais integrativa. Ou então um nutrólogo, mas um nutrólogo que tem uma visão de vanguarda, mais atual. Esses dois profissionais podem ser muito úteis antes de você enveredar. Volto a dizer, muitas vezes é necessário, sim, psiquiatra, é necessário endocrinologista,
É necessário medicamento? É, sim, em vários casos. E não é ruim que eles existem, ainda bem que existem medicamentos. Mas eu aprendi na universidade, já naquela época, nos anos 90, que o medicamento deve ser a última alternativa ao tratamento. Olha que interessante, eu aprendi isso nos anos 90, não esqueço, um professor meu de farmacologia. O medicamento, pessoal, deve ser a última alternativa do tratamento. Mas o que é que nós estamos observando hoje em dia? É a primeira alternativa. A primeira. E nem é para tratar a causa da doença, não. É para tratar o sintoma. Exatamente. Né? Um bom exemplo é o colesterol. O colesterol está alto. Medicamento para reduzir o colesterol. O colesterol está alto, ele é um marcador. É o que nós chamamos de marcadores. Ele está alto por uma razão. Em geral, por um processo inflamatório. E aí você tem que tratar. Por que está inflamando? Será que é o excesso de glicose, né, que está alta, que está gerando resistência à insulina, e isso está gerando uma alta do colesterol, que é muito comum isso acontecer, e eleva o pior tipo de colesterol, que são as partículas pequenas e densas. Então, ao invés de buscar essa causa e resolver o problema, que vai gerar outros sintomas, dá um medicamento para tratar o sintoma. Então, antes de buscar esse último recurso, nós precisamos buscar realmente tratar aquela causa. E nessa faixa de idade, é interessante buscar uma avaliação de um ortomolecular ou de um nutrólogo. É bem interessante, porque ele tem uma visão mais ampla, mais holística do paciente. Outros também, clínicos gerais, que também já estão fazendo uma medicina integrativa. Hoje, graças a Deus, muitos profissionais estão abrindo os olhos para essa visão mais ampla do paciente, cada vez mais. Porque, na verdade, são muitos. Eu vou dar o meu exemplo. Eu devo estar tomando hoje uns 16 suplementos. 16? 16, 16. Mas eu tenho uma outra proposta. Eu quero viver até os 120 anos. Eu também quero. Eu quero viver até os 120 anos, sim, trabalhando, produzindo, estudando. Produzindo. Fazendo meus exercícios físicos. O importante também é a gente se conhecer. Né? Eu entendi, quando eu vi a minha glicose alta, que eu estava metendo o pé na jaca, que com certeza poderia ser a alimentação errada, que eu, com certeza, estava metendo o pé o pé não, né? A boca mesmo, né? Na batata frita, na fritura. Nossa, faz isso não. Tudo que não presta, eu estava colocando para dentro. Né? E com certeza, comendo doce à vontade. Olha, de março para cá, a coisa ficou tensa. Só comendo, só o que não presta. Então, quando eu vi minha glicose alta, eu falei, não, isso aí é em função da minha alimentação errada, porque eu sei o que eu estou fazendo. E eu tenho certeza que você também sabe, né? Que a gente sabe quando a gente está fazendo as coisas erradas, não é verdade? Então, se atente a isso. Dê um exame alto, está com a glicose alta, o que você está se alimentando? O que você está comendo errado? O glicerídeo deu alto? O que você está comendo errado? É por aí, doutor. É interessante esse exemplo que você deu, é curioso, que volta aquele assunto que nós estávamos falando dos exames laboratoriais, né? Por acaso a sua glicose está alta, o que é mais preocupante, porque se já está a sua glicemia elevada, se a sua insulina não está dando conta de baixar a sua glicose, significa uma provável, aí tem que olhar outros marcadores, a hemoglobina glicada, não sei se você fez uma dosagem de insulina, então tem que fazer essa verificação. Mas é possível que você já tenha um grau de resistência à insulina alto e que já está ou pré-diabética ou caminhando para o diabetes. E a maioria dos brasileiros está nessa situação, né? Mas vamos imaginar que ela tenha dado baixa. Né? A minha glicose deu normal, deu 90. Estou ótima, porque o pessoal faz exame de rotina, dá tudo dentro daqueles valores que nós conversamos. Estou ótima. Não é verdade. Por isso é que eu falo que a dosagem de glicose não serve para muita coisa, porque às vezes ela dá normal. Ok, 90. E a pessoa meteu o pé na jaca. Como você falou, né? A partir de mais, meteu o pé na jaca. Só que não alterou. Mas quando você dosa a insulina dessa pessoa, ela está lá em cima. Então, essa pessoa está mantendo a glicemia baixa à custa de insulina.
E essa insulina alta gera resistência à insulina. Talvez o quadro dessa pessoa esteja pior que o seu, que está com a glicose de 136, percebe? Então, é importante fazer a leitura correta do exame. Por isso que é importante. Então, você verificar. E colesterol é a mesma coisa. A pessoa tem colesterol total alto, não avalia o triglicérides, que é muito mais importante a avaliação dele do que o de colesterol. Às vezes o triglicérides está baixíssimo, mas o colesterol total deu alto, já taca medicamento para reduzir o colesterol do paciente. E às vezes um paciente com triglicérides altíssimo, mas o colesterol total deu baixo, o médico, não, você está ótimo. Não está. Pior que o primeiro. Então, essa avaliação correta é importante. Agora, antes de qualquer coisa, né? Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Todos nós sabemos. Exatamente. Nós sabemos Foi o que eu falei, né? Nós sabemos quando a gente mete o pé na jaca. É bom, infelizmente, às vezes é bom a gente meter o pé na jaca. Só não pode manter de março até agora, como eu fiz, né? Aí pega. Agora nós vamos conversar um pouquinho com o doutor sobre menopausa. Que não é brincadeira essa fase para a mulher, né, doutor? É uma fase bem complicada. A gente sabe que as alterações de humor, insônia, dor de cabeça. Por isso eu achei que eu estava na menopausa. Por sentir essa insônia, dor de cabeça que não passava com remédio nenhum, calor, mas eu não sinto. A vitamina D também causa esses calor, às vezes uns calafrios, enfim. Conta pra gente. Vamos conversar agora sobre menopausa. É interessante. A coenzima também é um suplemento que costuma dar esse... Ela é tão energética, porque a coenzima favorece a função da mitocôndria, que são as nossas baterias. Ela te dá muita energia, mas costuma dar esse fogacho. Não é comum, mas acontece. Com relação à menopausa, é uma mudança diferente de nós homens, muito abrupta na vida da mulher. É verdade. Então, você tem uma variação hormonal, a mulher tem um ciclo hormonal mais ou menos constante, né? Ela tem elevação de LH, de estrógeno, de progesterona, aquilo, né? Com o ciclo dela, aquilo vai variando. Mas quando há o climatério, isso muda muito profundamente. E a mulher tem vários sintomas, algumas passam de forma mais tranquila, outras têm sintomas mais agressivos. Mas o que mais incomoda as mulheres desse período, principalmente, são os fogachos, os calores, né? Às vezes aquelas ondas de calor insuportáveis. A questão da irritabilidade também é muito perceptível nas mulheres que entram na menopausa, principalmente no início do processo. Há relatos e estudos também demonstrando que há uma perda, muitas vezes, uma falha de memória, a cognição parece que não funciona tão bem, e isso é muito mais grave para mulheres que tomam medicamentos à base de estatinas, que reduzem o colesterol, porque derrubam a coenzima Q10, e aí piora o quadro mais ainda. Há uma tendência maior a ter ansiedade, depressão. O problema sexual também é muito observável. As mulheres têm uma diminuição do libido em geral, não são todas, mas há uma diminuição do libido, da lubrificação vaginal. E essa questão da vida sexual é importante para a qualidade de vida como um todo. Então, todos esses sintomas perceptíveis, esses são os perceptíveis, são muito desagradáveis. Só que vai muito além disso. A tendência a ter osteoporose por uma questão hormonal, ela se acelera muito, por isso que é interessante fazer a densitometria óssea com muita frequência em mulheres que estão na menopausa. Por uma questão hormonal, há uma tendência maior a ter osteoporose, osteopenia, problemas articulares, o problema cardíaco também aumenta muito a chance de ter um evento coronariano, se aumenta os riscos de doença cardíaca. Então, são mudanças muito profundas na vida de uma mulher. Então, é muito importante que, principalmente a partir dessa fase, a mulher busque a orientação, busque um profissional que, primeiro, avalie ela de forma mais ampla. Então, precisamos prevenir a osteoporose e a osteopenia, a perda de cálcio nos ossos.
é interessante uma suplementação de magnésio, de vitamina D e de K2 no mínimo. Talvez, muitas vezes, necessário também o cálcio, apesar de que a nossa alimentação já é muito rica em cálcio, suficiente. Mas, às vezes, é interessante fazer uma suplementação de cálcio, geralmente o cálcio citrato que nós usamos. É interessante a mulher, talvez, fazer uma suplementação de coenzima. É interessante, muitas vezes, em muitos casos, fazer uma modulação hormonal. Isso é muito interessante para as mulheres que estão na menopausa. Porque esses sintomas, nós estamos num ponto da ciência em que a idade cronológica ela é inexorável, nós vamos envelhecer. Mas a nossa qualidade de vida não precisa decair. Hoje nós temos tecnologia para manter a nossa vida sexual ativa. Antigamente isso era privilégio só dos homens, né? Com a invenção, a geração do Viagra, que libertou os homens que sofriam de impotência. Agora não, agora as mulheres também podem ser libertadas, elas podem ter uma vida sexual ativa, podem melhorar a sua libido, o seu desejo sexual, podem se favorecer muito de uma modulação hormonal com um profissional gabaritado, devidamente treinado para fazer essa modulação. Melhora muito a qualidade de vida da mulher. Então, é muito importante a prevenção. Prevenção. Mesmo antes do climatério, já buscar ali um ortomolecular, um nutrólogo, para ver ali, fazer uma correção de alguns suplementos, que sim, são muito úteis. Uma readequação na alimentação, porque a maioria das doenças crônico-degenerativas, diabetes, câncer, Alzheimer, mal de Parkinson, artrite, artrose, infarto, AVC, elas têm lá um fundo inflamatório, né? O pessoal aí do micro-ondas, da comida congelada, do doce, do pudim, do pão, que está inflamando o seu corpo. Então, buscar um profissional que desinflame essa mulher, e já tem tecnologia para isso. E aí vale para os homens também, não estou falando da menopausa, mas vale para os homens também. Desinflamar. Quando você se desinflama, a sua qualidade de vida melhora como um todo e você previne uma série de doenças crônico-degenerativas. Talvez, vou arriscar aqui, me fale o nome agora de um profissional que eu estava lendo um artigo esses dias, que ele fala que 93% das doenças são de fundo inflamatório. E a inflamação que nós estamos hoje advém principalmente da alimentação ocidental típica, que é a pior possível. Então, essas mudanças, parece que é muita coisa, mas na verdade é muito simples. Melhora a sua vida, mas muito. Você vai ter uma qualidade de vida muito melhor, vai viver muito mais, com muito mais saúde, vai produzir muito mais e vai ser muito mais feliz. Né? Tudo também é o hábito, né, doutor? A Sim. gente tem que criar esse novo hábito mais saudável. É o que eu estou passando agora. É fácil? Não é. Não é fácil, mas nós precisamos, porque queremos viver como doutor 120 anos bem. Então, precisamos nos prevenir. Por essa conversa que nós tivemos com o doutor Moacir, prevenção foi a palavra-chave. Prevenção é a palavra-chave. Se talvez a gente eu tivesse essa informação que eu teria que tomar esses suplementos alimentares dos 40 anos para cá, talvez hoje eu não estivesse passando essa dificuldade que eu estou passando. Por quê? Falta de informação. Também falta de vontade de buscar, porque no momento que eu fui buscar, eu encontrei a informação. É que nós somos preguiçosos mesmo. Eu estou dizendo isso não por você, por mim. Né? Eu só fui buscar ajuda e informação no momento que eu já estava no limbo, sem aguentar fazer nada. Então, o conselho que eu te dou é busque informação, acesse. A tua saúde é o principal para você, porque a gente com saúde, a gente faz de tudo. A gente sem saúde, a gente não é nada, não é ninguém. Como eu fiquei dias e dias prostrada em cima de uma cama, sem aguentar me levantar, desanimada, enfim, com uma série de coisas, com dor aqui, dor ali, dor acolá, porque aí a coisa vai piorando. Evita chegar nesse ponto que eu cheguei. Comece, já tem 40 anos, comece a buscar ajuda. Vai lá no Dr. Moacir Rosa, busca, joga lá no Google, no Instagram, Moacir Rosa, Dr. Moacir Rosa. Você vai encontrar vídeos que vão
você vai se identificar com eles, assim como eu me identifiquei. Tem vídeo para mulher, tem vídeo para homem, tem vídeo para tudo. E para tudo que é sintoma que a gente possa sentir. Está na fase da menopausa? Já começa a inserir. Procura um nutrólogo, como o doutor falou, um ortomolecular. Não deixa chegar no ponto que eu deixei, porque talvez se eu tivesse feito isso nos meus 40 anos, hoje eu estaria passando por essa fase mais tranquilamente, não é isso, doutor? Exatamente. Eu falo que tudo é uma questão de escolha, né? E nós escolhemos. E nós escolhemos a doença também, pouca gente sabe disso, né? Nós escolhemos a obesidade, nós escolhemos o diabetes, nós escolhemos a artrite reumatoide, nós escolhemos o Alzheimer. Porque tudo isso que eu falei são escolhas de hábitos, de estilo de vida. E aí uma suplementação pode ajudar, sim. Né? Pode ser uma vitamina D interessante, o magnésio interessante, a coenzima interessante. Mas se a pessoa come pão com margarina de manhã, café lotado de açúcar, come biscoito recheado no meio da manhã, vai almoçar macarronada com pizza, não há suplemento que dê jeito. Então, é preciso uma mudança de estilo de vida. O suplemento é um plus. É a cereja do bolo. Sim. É aquilo que vai fazer a diferença depois que você optou em mudar o estilo de vida e conquistar a saúde que você pode ter e vai ter se você fizer essa escolha. Eu, com 30 e poucos anos de idade também, estava num momento de alto estresse, trabalhava com saúde pública na época, acima do peso, não estava fazendo exercício, muito álcool, ingerindo muito álcool, também estava com sintomas horríveis. Se eu tivesse aquela batida até hoje, como eu estaria hoje? Então, nunca é tarde para você acordar, mudar seu estilo de vida e ter uma vida que você pode, merece ter. Isso é doença pessoal. Não são todos os casos, mas em muitos casos é questão de escolha. Diabetes é um bom exemplo. As pessoas que têm diabetes tipo 2, aquilo começa lá nos 20 anos. Você vai construindo diabetes, vai construindo. Quando chega lá nos 45, 50, que o pâncreas já entrou em falência, que você já necessita... Não é que você ficou doente naquele momento, ele começou lá com 20 anos. Com as escolhas de estilo de vida ruins. Exato. E é assim com câncer, é assim com Alzheimer, é assim com infarto. O infarto não dá do dia para a noite. É um processo inflamatório lento, que leva anos, leva décadas. Vai gerando o ateroma vai crescendo, vai fechando o vaso. Lá, quando você tem 55, 60 anos, ele estoura, é igual um cano. É igual um cano de uma casa velha que vai entupindo. Começou a entupir lá com 20 anos, com as escolhas ruins que você fez. Então, uma suplementação é interessante, é importantíssimo, muda a nossa vida. Eu tomo vários suplementos, transforma a nossa vida, mas o que mais transforma é uma mudança de estilo de vida. Então, ainda está em tempo para mim e você mudar o estilo de vida, mudar a alimentação, fazer exercícios físicos. Eu estou falando isso para você e tentando absorver também em mim. Isso é fato, né? Porque nós erramos mesmo, mas nós precisamos ter uma condição de vida melhor. E como o doutor Moacir falou, a nossa saúde está nas nossas mãos. Cabe a gente. Não, eu quero mudar meu estilo de vida. Eu tomei essa decisão. Eu tomei essa decisão no sábado, quando eu acabei de sair do consultório médico. Eu vou mudar a minha rotina, eu vou mudar os meus hábitos alimentares. Eu tomei essa decisão e estou tentando mudar os meus hábitos. Não é fácil. Eu vou dizer para você com toda a sinceridade de quem está passando por isso. Não é fácil, mas a gente consegue. A gente consegue, sim. Eu vou conseguir e você também vai conseguir caso você tome essa decisão. Doutor Moacir, eu adorei o nosso papo. Já fica aqui um convite para o senhor voltar outras vezes, falar sobre o mapa do emagrecimento, que eu tenho certeza que muitas mulheres vão amar conhecer.
e quero que o senhor deixe sua mensagem final, suas redes sociais, saber se o senhor é de Minas, né? O senhor mora em Minas, né? Minas Gerais, é. O senhor dá consulta via online. Conta pra gente isso aí, nesses minutinhos que faltam. Bom, primeiro agradecer a oportunidade, muito obrigado. Eu Um que prazer estar agradeço aqui. O bate-papo foi muito, muito legal, muito gostoso, sensacional. Você é muito simpática. Infelizmente, é a pergunta que eu mais recebo, né? Aonde eu atendo, se eu atendo online, com essa questão da pandemia. Infelizmente, não é mais possível, porque eu decidi adentrar a minha vida na questão do estudo, na questão do desenvolvimento, na questão de buscar alternativas de maior vanguarda possível, mais atuais possíveis, e trabalhar, passar essa mensagem nas mídias sociais, para as pessoas e para os profissionais de saúde. Eu tenho um foco muito grande nos profissionais de saúde, eu tenho muitos que seguem meu Instagram, que assistem vídeos lá no YouTube, passar para eles essas coisas que nós conversamos aqui, né? Essas pequenas questões que são importantes, que fazem total diferença na vida do paciente. Então, eu optei em militar nessa área digital e estar passando essa mensagem para todas essas pessoas. Então, infelizmente, eu não tenho mais tempo, não consigo fazer atendimento. Já atendi muito, acho que já dei minha contribuição. As minhas mídias sociais, basta me procurar lá, Moacir Rosa no Instagram, acho que eu vou ser o primeiro que vai aparecer, no YouTube também, Moacir Rosa, eu vou ser o primeiro a aparecer lá. Nós soltamos lá 3 vídeos por semana, tem postagem todos os dias no Instagram. Agora eu resolvi fazer um Twitter também, porque falei, vou pôr no Twitter também, para as pessoas estarem acompanhando. As redes sociais do senhor trazem um valor incrível. Eu digo isso por mim, porque senti que ali, todo dia eu passo lá. Todo dia eu passo lá. E sempre encontro algo interessante. Moacir Rosa, gente, entra lá no YouTube. O YouTube tem mais coisas, mas o Instagram dele também é muito legal. Eu aconselho entrar nas redes sociais do Dr. Moacir, que é top. Me ajudou muito. Dr. Moacir, o senhor me ajudou muito. Antes mesmo de eu ir ao médico, eu já orientada, né, pela minha pastora, que foi ela que me apresentou ao senhor, eu já estava tomando os suplementos, eu ainda sinto sim, mas já estou sentindo lógico que não é de uma hora para outra, né? Não. Mete o pé na jaca de março até agora e depois quer de uma hora para outra ficar boa. Não é bem assim. Mas já estou sentindo que estou melhorando. E deixa só a sua mensagem final para as nossas mulheres, doutor. Nossas mulheres, obrigado pela paciência de vocês, por terem me escutado até agora. Certeza que elas amaram. Espero que essa mensagem que eu passei para vocês sirva para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se eu conseguir plantar uma sementinha que mudar o estilo de vida, mudar a maneira que você está levando a sua vida, vai beneficiar você e vai beneficiar a sua família, porque você vai ter mais energia, mais disposição. E isso muda com pouco tempo, se você optar realmente em abraçar um novo estilo de vida mais saudável, em poucas semanas você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua energia, na sua disposição, na sua força e principalmente, o mais importante, na prevenção de uma série de doenças. Esse era o recado que eu queria passar. Espero que eu tenha obtido sucesso nessa minha empreitada. Muito obrigado a você. Eu que agradeço imensamente. Já fica o nosso convite mais uma vez, para que o senhor volte ao nosso mundo feminino, porque eu tenho certeza que as mulheres também amaram o nosso bate-papo, que foi muito esclarecedor. E o que ficou faltando, passa lá na rede social do Dr. Moacir Rosa, que eu tenho certeza que você vai conseguir tirar algumas dúvidas. E ele é ótimo. Ele, no mesmo momento que eu cheguei no direct dele, deixei lá a mensagem, ele me respondeu prontamente. Já agradeço ao senhor por isso. E o nosso programa, infelizmente, vai ficando por aqui. Já te convidando mais uma vez, passa lá no nosso YouTube, nos ajude a fazer o nosso YouTube a crescer. Blog Mônica Figueira.
apesar do programa ir ao vivo pela capitalrio.com e pela TVC, canal 16 da NET de Petrópolis, todos os nossos programas estão arquivados lá no nosso YouTube, blog Mônica Figueira. Deixe seu feedback, faça uma pergunta lá também para o Dr. Moacir Rosa. Eu faço questão de passar as perguntas para ele e trazer ele de volta. Olha que motivo bom para trazer o Dr. Moacir de volta aqui no nosso Mundo Feminino. Então, deixa lá a sua pergunta, deixa lá a sua dúvida. Sugira temas. Que temas você gostaria que fosse abordado aqui no nosso Mundo Feminino? E eu espero você no sábado que vem, às 18 horas, no nosso programa Mundo Feminino, que foi feito para você. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, doutor Moacir. Fica com Deus. Tchau, obrigado. Muito amém. Obrigada por tudo. Tchau. Geração Pixel Soluções. Venha para o mundo digital, o futuro está aqui. Marketing digital, gestão contábil, informática em geral, foto e vídeo marketing. Criação de sites, loja virtual, aplicativos, cursos online e webinar, gestão de redes sociais e criação de postagens. Soluções para a sua empresa. Marque sua presença no mundo digital. Que tal montar suas próprias caricaturas com modos prontos? Experimente grátis montar o Neymar ou montar seus amigos nos corpinhos dos Vingadores. Ou até mesmo presentear alguém com seu time preferido. Já pensou? Esse é o Caricaturbo, o método mais prático para se trabalhar com caricaturas. Experimente grátis. Eu vou te disponibilizar mais de 500 mil presets de Photoshop e After Effects para que a partir de hoje você nunca mais venha ser uma opção e você venha se tornar uma referência como os maiores designers e profissionais da animação do Brasil. Chegou o seu momento de começar 2020 com o pé direito e se destacar da concorrência, se destacar dos demais. Eu sou o Lando Garcia, videomaker profissional e designer, te vejo do lado de lá. Thank you.